Olá, bem-vindos para mais uma aula, né? Nono ano, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nós iremos falar hoje sobre o praticando, iremos praticar, né? Iremos falar dos assuntos que nós já comentamos na aula anterior, que é esta relação de causa e consequência no texto. Vamos lá aqui ver nosso assunto. Olha, praticando língua portuguesa, estudos textuais. Por isso que nas questões, estão os textos que você vai ler e responder as questões. Vamos para a primeira questão. Ok, na primeira questão nós temos um texto, né, o galo e a raposa. Você vai ler e vai para o enunciado, né, o que está pedindo. O galo e as galinhas subiram na árvore, por quê? Aí você vai, né, ver qual é a alternativa que contempla, né, este enunciado, mas aí você precisa ler o texto para saber essa relação, né, de causa e consequência. Daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais. Olá, estamos de volta, vamos conferir, né, o resultado da questão 1. Então, vamos ver que lá no texto, né, há algumas ações, né, que você irá, lá no final, ver um resultado dessas ações. E é isso que a gente vai ver dentro do texto. A questão pede, né, essa relação de causa, aconteceu algo, e um resultado, né, uma consequência. Então, vamos lá para a questão. O que vai pedir a questão 1? Né, você viu o texto, a gente não vai ler o texto porque não vai dar tempo, então vamos logo para a questão. Veja a alternativa aí. Então, o galo e as galinhas subiram na árvore por quê? Quando se pergunta por quê, há uma causa, né? Então, o que foi que aconteceu?
Então, nós vamos identificar lá no texto, né? Tem um aluno que eu vi aqui, ele falou, a Ana Carolina, eu só assisto, depois eu vou para o caderno digital, é isso mesmo, né? Principalmente quando tem texto, tá? Que o nosso tempo aqui é pouco, então lá você vai, faz nova leitura e vai compreender muito melhor. Então, o galo e as galinhas subiram na árvore, por quê? Né? Qual foi a causa? Então, temos uma causa. Gosto de ficar empoleirado, será que foi por isso? Queriam escapar da raposa, seus amigos estavam lá em cima ou um cachorro vinha na direção deles. Então, a maioria aqui respondeu a letra B. Então, houve realmente uma causa. Qual foi a letra B, né? Com certeza, né? Queriam escapar da raposa. Essa foi, né, as consequências do medo, né? Eles queriam escapar. Então, vamos lá para a resposta letra B, né? Vocês marcaram. Então, com a leitura do texto, percebe-se que a fuga das personagens tem uma causa que corresponde ao medo da raposa. Então, o medo, né? Portanto, a alternativa A, B, tá? Então, queria escapar da raposa é o gabarito. Marcaram? Tudo bem? Vamos para a segunda? Aulas com pipas. Também outro texto, né? Não tem como escapar de texto, então você vai ler o texto e em seguida vai lá para a questão. Ao terminar o ano, a consequência de tanto entusiasmo pelo brinquedo foi A, B, C ou D? Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. É rápido mesmo, mas já já estamos de volta para conferir. Até mais.
Oi, oi, voltamos para conferir nossa questão. Eu vi aqui que a Simara, né, acho que Simara, sim, é o nome dela, aí ela colocou, eu vi que os textos são diferentes que o do caderno digital, então verifique se você está na aula certa, ok? E os demais aqui marcaram Luana, letra C, Pedro B, João, Alisson, letra D, o João foi a letra C, né? Giovana, Esté, Everton, letra C. E Ícaro, alguns mais aqui marcaram a letra C. Vamos já verificar. Tá? Vamos para a questão. Gente, nós vimos que o texto se chama Aulas com Pipas. Por quê? Foi a inspiração da aula, né? Então, faziam poesias, redações e tudo mais. Então, com o envolvimento desse aluno, né? Então, eles se envolveram tanto na aula, com esta aula sobre pipas, né? Nomes diferentes, papagaio, pandorga, arraia, cafifa e etc. Então, eles trabalharam muito esta questão, que houve um resultado, né? Uma consequência. Então, qual foi esse resultado? É isso que a gente vai lá para a nossa alternativa. Então, ao terminar o ano, a consequência de tanto entusiasmo pelo brinquedo foi. Então, a interação foi tão grande que o crescimento, né, houve o crescimento das notas dos estudantes. Então, a letra C, né, que corresponde ao gabarito, que foi o crescimento das notas dos estudantes. O que acontece quando o estudante se envolve, né? Ele está lá, ele corre atrás, ele faz atividade, ele faz a leitura dos textos, né? Claro que ele vai, né, ter um conhecimento muito maior, né, quando ele se envolve, e isso lá no final vai ter uma consequência, né? Terá notas boas, além de aprender muito, né? Então, vejo aí o gabarito comentado, tá? A resposta C. A questão solicita uma informação que é apresentada em toda a estrutura do texto. Como durante todo o ano os alunos estiverem envolvidos com as pipas e ela está ligada ao que era discutido nas disciplinas, a consequência de tudo isso é apresentada lá na alternativa C, né? Houve um grande desenvolvimento. Então, vamos para a próxima questão. Então, você também, na questão 3, vai ler o texto, procurando firme, e depois irá para abarcar as alternativas, né, de acordo com o que está pedindo. Então, de acordo com este texto, ninguém saía do castelo, por quê? Aí você vai marcar a alternativa que tiver mais de acordo, né, com o que está pedindo aí. Daqui a pouco a gente volta para conferir, tá?
Olá, voltamos, vamos conferir. Olha, tem uns aí reclamando que a gente não fala o nome, porque passa a gente rápido, a gente não vê. Depois, quando eu saio, que eu vou verificar o nome de vocês, né? Eu só leio o que realmente aparece naquele momento. Então, vamos lá, mas a gente aqui está percebendo, né? Todo mundo que participa e eu parabenizo por isso. E vamos lá, para a nossa questão 3. Procurando firme é o texto, né? Isso aí você vai ler com mais calma em casa. Vamos agora ao questionamento. De acordo com esse texto, ninguém saía do castelo por quê? Vamos lá ver alguns que eu estou tendo acesso aqui. Ana Luísa, C, Lucas, C, Rosaline, a letra C, Suzana, Caio, Irene, Mateus, Arlisson, toda a letra C, né? Então, vamos verificar se realmente é a letra C. Vamos lá. De acordo com o texto, ninguém saía do castelo. Por quê? Tinha uma causa, né? Não saía é a consequência, né? Quando eu não saio, estou ali trancada, né? Tem um motivo. Que motivo foi esse? A muralha era muito alta, a ponte levadiça estava quebrada, tinha medo do terrível dragão, existia um fosso muito largo. Ah, tá. Então a letra, né, quem conseguiu ler o texto, né, percebe que tinha medo de um terrível dragão que estava lá, esperando quem saísse do castelo. Então a letra C, verifique aí o comentário, né? A questão apresenta um personagem que é a causa, né, dos outros terem medo. A consequência é o medo, né? A causa é o dragão. As ações das outras personagens são inibidas pela presença e pelas possíveis ações que o dragão pudesse apresentar. Toda a narrativa é construída considerando isso até o príncipe ter tido a iniciativa de sair, né? Por isso, a alternativa C. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa quarta e última questão. Então, você vai também ler o texto, né? Todos os nossos questionamentos necessitam de um texto. Então, vamos lá. O camponês e a sua esposa foram chamados de tolos por quê? Qual foi a causa? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.
Voltamos e eu vou começar aqui falando o nome do Yuri Preste, viu, Yuri? Falei seu nome, você reclamou muito. Aí deixa eu ver mais, a Luana também, dessa última questão AD, Luana, Luíse, Larissa, Hanna, Gabriele, Emily, Adria, Carol. Deixa eu ver mais alguns nomes aqui. Tem alguns que eu não consigo decifrar direito, por isso que eu passo. Felipe, Yasmin, Paula, Guilherme, Isabelle, Giovana e outros mais. Não vai dar para ler, mas desde já agradeço a participação de todos vocês, né? Marcar a letra D. Vamos conferir. Então, a gente, né, colocou aí para vocês lerem A Galinha e os Ovos de Ouro. É uma fábula muito conhecida, né? E depois, se vocês tiverem oportunidade, faça a leitura na íntegra desse texto. E a questão é o seguinte: o camponês e a sua esposa foram chamados de tolos. Por quê? Qual foi a causa de terem chamado de tolos? Porque venderam a galinha dos ovos de ouro, né? Quando se lê o texto, né, percebe-se que não foi tanto por isso, né? Perderam o sustento que havia garantido, acharam que a galinha era igual às outras galinhas, mataram a galinha que botava os ovos de ouro, né? Queriam tudo, né, e ficaram sem nada. Por quê? Porque mataram a galinha que botava ovos de ouro, né? Então, a resposta é letra D. Vamos observar aqui o comentário. A questão solicita que a narrativa seja entendida para que se chegue a esta resposta, né? Você vai ter que ler o texto todinho. A ação de causa e de consequência está presente no texto, sendo consideradas as ações feitas pelo casal, né? Ao praticar a ação de matar a galinha, percebe-se que a consequência permite classificá-lo assim. Então, nesse sentido, gabarito alternativa D, né, que vocês marcaram. Então, houve uma causa, né? Aconteceram algumas ações, né, por causa dessa galinha, eles queriam demais, né? Então, no final, né, de tudo, mataram a galinha. Então, houve essa consequência que ficaram sem nada, né? Perderam tudo que tinha. Então, quem tudo quer, tudo perde, né? Uma lição para todos. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né, as nossas aulas, né, que nós trabalhamos essa relação de causa e consequência na aula passada, e hoje nós trabalhamos só questões relacionadas a esses assuntos, né, que nós estudamos na aula anterior, tá? Espero que tenham compreendido, estude bastante, vão lá no caderno digital e façam mais leituras e verifiquem as questões de vocês, tá? Porque aí não dá tempo realmente para copiar tudo. Então, você marca, sempre quando for assim, você marca a aula, coloca o número da aula, o título e a alternativa correta. Depois você corre lá no seu caderno e verifica tudo direitinho. Um abração para todos e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.